A paz do Senhor para todos, graças a Deus, Ebenezer, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, mais um devocional aqui nas nossas reflexões cristãs. Eu quero compartilhar com vocês a respeito do pensamento, os dois samaritanos. Certamente, até as pessoas que não têm muita familiaridade com a Bíblia, com o estudo da palavra, já ouviu com certeza falar a respeito da parábola do bom samaritano, que está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Com certeza alguém já ouviu falar a esse respeito. Entretanto, eu quero falar hoje sobre uma pessoa que eu intitulo como samaritano, mas a nacionalidade dele era outra. É apenas para poder usarmos esse tema, né, os dois samaritanos, e uma pessoa que teve as mesmas características, a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma resolução daquele mencionado na parábola de Lucas. E para isso eu quero fazer uso, e o nome dessa pessoa é Ebed-Meleque, né, que eu vou chamar aí, entre aspas, de samaritano do Antigo Testamento, apenas para esse nosso estudo hoje. Então eu quero fazer uso hoje da palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, versículo de número 7 a 10. Diz o texto: Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, um rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. O contexto aqui é o seguinte: Jerusalém está sitiada. E as tropas do rei da Babilônia tinham cercado toda Jerusalém, ninguém entrava e ninguém saía. Motivo do cerco: injustiça social, corrupção, idolatria ao extremo na cidade. O nome de Deus foi profanado e a lei do Senhor tinha sido vilipendiada durante muitos anos. O ministério do profeta Jeremias, ele alcançou mais de um reinado. Isso está lá no capítulo de número 1. E Jeremias exerceu seu ministério durante mais de 30 anos, sempre pregando a mesma coisa. E em uma apertada síntese, o povo não ouvia a voz do profeta, não dava ouvidos à voz do profeta Jeremias. Mas ele continuava insistindo porque essa palavra queimava como fogo nos seus ossos, diz a Bíblia. E o texto anterior, capítulo 37, ele vai nos falar, ele nos traz a informação de que Jeremias ele foi preso. Ele ficou no átrio da casa do rei, porque ele foi mal interpretado pelo capitão da guarda, então ele foi colocado no átrio. Só que o capítulo 37, versículo de número 21, ele se encerra da seguinte forma: Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Mas mesmo assim a palavra do Senhor vinha a Jeremias. E as pessoas queriam saber: e aí, Jeremias, o que vai acontecer? A gente vai sair daqui da cidade? Vamos ter vitória contra o cerco? E Jeremias sempre falava a mesma coisa. Falava assim: não, é melhor se entregar pro rei caldeu. É melhor se entregar, porque se vocês se entregarem, a vida de vocês será preservada, porque a palavra do Senhor já está determinada. Vocês vão para o cativeiro. Isso é fato. Não vai mudar. Aí, os príncipes, preste bem atenção, os príncipes
do rei, eles não gostaram dessa palavra, eles odiaram essa palavra. Eles acusaram Jeremias de estar no versículo, capítulo 38 e o versículo de número 4, pediram a morte, na verdade, Jeremias, né? Porque falaram que ele estava enfraquecendo as mãos dos homens de guerra que restou na cidade. Na verdade, eles pediram a morte de Jeremias. No versículo 4 do capítulo 38, está dizendo: e disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E o rei, no caso, era o último rei judeu, né? O Zedequias, que estava reinando em Jerusalém, um rei fraco diante dos seus súditos, impotente. Olha o que ele diz, versículo 5: e disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então eles pegaram Jeremias, lançaram ele no calabouço, versículo de número 6, e abandonaram ele lá. Olha o que diz o 6: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jogaram Jeremias numa cisterna lá, cheia de lama, abandonaram Jeremias para morrer. Porque na verdade eles pediram a morte, mas eles não queriam matar Jeremias de forma direta. Percebam que eles disseram no versículo 4, disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Pediram a morte de Jeremias, mas eles não quiseram tirar a vida de Jeremias de forma direta. E eram os príncipes, né? Eram os príncipes, os nobres da cidade. É o que diz o 4. E disseram os príncipes, os nobres, a realeza, foi que pediu a morte. Mas a gente não vai arrancar a vida dele de forma direta, não, rei. É de forma indireta. Por quê? Porque a gente abandona ele lá na cisterna, lá no calabouço, lá só tem lama, não tinha mais pão na cidade. É isso que está o último versículo do capítulo 37. Não tinha mais pão na cidade. Então abandonaram ele lá para morrer. De forma indireta. É justamente aí que surge a figura do homem que eu estou falando, que eu estou comentando com vocês hoje aqui. Que é o Ebed-Meleque. O Ebed-Meleque, quem era Ebed-Meleque? Então, ele era eunuco, etíope, escravo. Se era etíope, ele era lá da região da África, né, do continente africano. Eunuco, etíope, escravo e estrangeiro. Escravo e estrangeiro. E ele era servo do rei. Um homem desprezado. Porque a salvação vem dos judeus, né? A salvação vem dos judeus. Era um homem, digamos, sem muita voz na corte, no palácio. Mas quando ele ouviu falar do que fizeram a Jeremias, irmão, ele se posicionou em favor daquilo que é certo e não em favor da maioria, em favor do que é certo. O versículo de número 7 que nós lemos diz: ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. E o rei estava onde? O rei estava sentado à porta de Benjamim. Perceba como é que começa o versículo 8. Logo, vírgula, ele estava na casa do rei, o rei estava na porta de Benjamim, e ele sai da casa do rei imediatamente. Logo, versículo 8, logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei. Há momentos em que a gente tem que se posicionar em favor daquilo que é certo, não em favor da maioria, mas em favor daquilo que é certo. Eu quero ler outro versículo com vocês, está em Êxodo, no capítulo 23, Êxodo, capítulo 23, e o versículo 2, ele diz o seguinte, Êxodo
23, 2. Olha o que está escrito aqui, ó. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Quem disse que a maioria está certa? Quem disse? Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre o nobre está certo. Nem sempre o príncipe está certo. Por isso que é meio complicado a gente ficar dizendo a voz do povo é a voz de Deus. Não. O povo é o seguinte. O povo, numa semana, está dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana. Na outra semana está dizendo crucifica ele. É complicado. A gente tem que se posicionar em favor daquilo que é certo. Não em favor do que a maioria pensa que é certo. E aí nós precisamos fazer o nosso juízo de valor. Mesmo sendo a minoria, posicione-se em favor daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Mesmo sendo você um escravo, mesmo sendo você a minoria, mesmo sem você ter representação. Nossa, imagina o que é a palavra de um etíope, cara, de um escravo. O que é a palavra de um escravo diante da palavra de diversos príncipes da realeza, de diversos nobres? E tem mais, o rei já tinha dado seu veredito. O rei já tinha dado o veredito no versículo 5. Disse o rei a Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Foi isso que ele falou para os príncipes. Eu pergunto, o que Ebed-Meleque tinha a seu favor? O que ele tinha a seu favor para sair de lá e interceder por Jeremias? Tudo que ele fez foi sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca. Ele saiu dali para interceder por Jeremias. Ele não compactou, uma anotação que eu fiz aqui, não compactou com o erro do rei, mas ele foi conversar com o rei sem desrespeitá-lo, sabendo que ele estava colocando a sua vida em risco. Mesmo assim, ele foi ao seu encontro. E o versículo de número 6 diz que eles lançaram Jeremias e Jeremias se atolou na lama. Atolado, o homem de Deus, pregando há mais de 20 anos, falando a verdade, incompreendido, foi jogado no calabouço e ficou lá atolado na lama. Mas este Ebed-Meleque foi ao seu encontro e rogou, intercedeu por Jeremias diante do rei. Versículo de número 9. O que ele disse? Ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens. Perceba, na verdade, quem foi que mandou o Jeremias ir para o calabouço? Foi o rei, a última palavra foi do rei. Mas quem promoveu tudo aquilo foram aqueles homens. A mesma coisa com Daniel. Quem deu a última palavra? A primeira e última palavra foi os nobres lá, né? Capítulo 6. Vamos voltando aqui para Jeremias. 9. Ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizera Jeremias o profeta lançando no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se age, pois não há mais pão na cidade. Era como assim, o rei, último versículo do capítulo anterior, capítulo 37, diz que não tem mais pão na cidade. Se ele, estando com a sua liberdade restringida aqui no átrio do palácio, já não tem mais pão, imagina lá onde ele está agora. Ele vai morrer, excelência. Ele vai morrer, ó rei meu senhor. De forma indireta ele vai morrer. E a Bíblia diz que Deus ele inclina o coração do rei para quem ele quiser. E Deus inclinou então aqui, por causa da intercessão deste homem que se posicionou em favor daquilo que é certo, Deus inclinou o coração do rei. E o rei disse no versículo 10, então você faz o seguinte, toma contigo 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que ele morra. E aí ele foi, pegou esses 30 homens, primeira coisa que ele fez, ele foi lá debaixo da tesouraria, versículo de número 11, pegou trapos velhos, roupa velha,
e foi até ler Jeremias no calabouço para que Jeremias colocasse debaixo dos braços, né, debaixo das axilas, para que quando fosse lançada a corda e Jeremias fosse puxado, Jeremias não se machucasse, né? E ele falou no versículo 12, e disse Ebed-Meleque o etíope, esse homem que eu chamo de samaritano, mas ele era um eunuco, né? Vocês estão entendendo, né? Samaritano por causa da forma como ele fez. Como Jesus disse lá na parábola, vai e faze tudo da mesma maneira, né? E disse Ebed-Meleque, Jeremias 38, 12, põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços por debaixo das cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Percebam? Quem era nobre? Às vezes a nobreza não é título, a nobreza é caráter. A nobreza, ela é algo mais subjetivo do que objetivo. Apesar daqueles príncipes serem chamados de nobres, né, serem chamados de príncipes, fazerem parte da realeza, a nobreza de caráter habitava, na verdade, foi no eunuco, escravo, o homem sem tanta expressão, Ebed-Meleque. Ele era mais nobre do que os príncipes do rei, né? E tudo isso que ele fez sem esperar nada em troca. Então a palavra que fica para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, participando dessa mesma reflexão comigo hoje, vamos nos posicionar em favor daquilo que é certo, em favor daquilo que é justo, em favor daquilo que é honesto, em favor daquilo que é correto. Não é porque a maioria faz que eu faço. Eu lembro de quando eu era pequeno, eu falava, mas o fulano faz. Eu falava assim, você não é todo mundo, moleque. Era o que minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo, você é meu filho. Você é filho de Deus, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Né? Não, é porque todo mundo faz o errado que você vai fazer? Não, não seguirás a multidão para fazer o mal, para torcer o direito. Não. Você sozinho, com Deus, você ainda assim é a maioria. Vamos fazer o que é correto, vamos fazer o que é honesto. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Deus, ele vê tudo, ele vê tudo. No tempo certo, Deus vai retribuir. Deus vai retribuir. Percebam? Para a gente encerrar nosso raciocínio, no capítulo de número 38, no capítulo de número 38 não, 39, capítulo 39 aqui de Jeremias, vamos colocar aqui, ó, 39 de Jeremias, eu vou ler com vocês, versículo 16 a 18. O que vai falar aqui, ó? Que Deus mandou o Jeremias dizer uma palavra para aquele etíope. A cidade ia cair, isso é fato, está lá em Jeremias capítulo 29. Vai cair, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, isso é fato, não vai mudar, né? Só que Deus mandou, quando a cidade estava prestes a cair, Deus mandou dar uma palavra para aquele etíope. E ele nem esperava por isso, para você ver como a recompensa vem no tempo certo. Versículo de número 15, 39, 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, vai e fala a Ebed-Meleque o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Era o Deus de Israel, mas o cara era um etíope, cara. Você vê que Deus não tem nacionalidade. A nacionalidade dele, do eunuco, ele era um etíope. É o que disse, a gente já leu isso aqui, mas falou o Deus de Israel. É que Deus não tem nacionalidade. O mesmo Deus que lutou em favor desse etíope, ele lutou também pelo correto, em favor de Ruth, que era uma moabita, em favor de Raabe, que era lá a cananita lá de Jericó, né? Ele não tem nacionalidade. É o mesmo Deus que também usou de misericórdia para com aqueles da cidade de Nínive que tinham se arrependido naquele tempo, embora que depois o juízo veio, está lá no livro de Naum, mas Deus não tem nacionalidade. Deus vai em conta daquilo que faz a coisa certa, daquilo que se posiciona diante daquilo que é correto, que é justo. Versículo 16, 39, 16. Vai e fala a Ebed-Meleque o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem. E se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei, diz o Senhor, e não serás entregue
nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Ele era um escravo, mas ele era crente. Ele confiava em Deus. Ele ajudou o homem de Deus. Mesmo o homem de Deus sendo desprezado e colocado lá no calabouço, na cisterna, no meio da lama, atolado na lama para morrer. Ele foi lá e socorreu. É ou não é um samaritano, né? O crime lá em Lucas 10 foi perpetrado pelos ladrões na beira do caminho. E aqui o crime foi perpetrado pelo quem? Pelos príncipes da realeza. Lá descia um samaritano. Aqui desceu também esse etíope, que eu estou chamando aqui de samaritano, entre aspas, né? No sentido figurado. Ele desceu da casa do rei para ir até a porta até a porta de Benjamim, onde o rei estava, para depois descer até a cisterna. E Deus então falou para ele: sabe aqueles homens que você teme, perante cuja face tu temes? 39:17, não temas. Você acha o quê? Que aqueles príncipes não tinham raiva desse escravo, desse etíope? Mas Deus falou: não se preocupa não, eles não vão fazer nada contra você. A cidade vai cair, mas você tem a sua alma como garantia, como despojo. Por quê? Porque você confiou em mim, diz o Senhor. Há livramento para aquele que faz a coisa certa. Há livramento para crente fiel. Há livramento para aquele que se posiciona pelo que é correto, justo, santo e bom. Há livramento para aquele que ajuda, que estende a mão para aquele que é carente, que é necessitado, que não tem ninguém ali no momento que socorra por ele, que o socorra, mas que fez a coisa correta, que fez a coisa certa. Que Deus em Cristo te abençoe mais por estar acompanhando mais essa reflexão de hoje, né? Se essa palavra é motivo de bênção para você, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, enfim, que você pregue também, se você quiser, não tem problema nenhum, mas que nós possamos continuar orando por nós, para que a gente possa continuar sendo um canal de bênção aí para todo mundo, em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Tchau.